A cena era tensa na cozinha da casa de Marina. Enquanto ela mexia a panela com as mãos trêmulas, o coração ainda ardia das palavras duras que Tamara Petrovna, sua sogra, havia lhe jogado na cara minutos antes. Incompetente, desorganizada, mãe ruim e o pior, qualquer mulher decente saberia cuidar do marido direito. O golpe final veio com um simples "você é burra", dito com um desdém que doía mais que qualquer crítica. E ali no sofá estava Oleg, o marido, absorto no celular, como se nada tivesse acontecido. Como sempre. Marina engoliu a raiva e chamou por ele, com uma voz que tremia entre a firmeza e a decepção. Oleg, um grunhido distraidamente foi a única resposta. Você ouviu o que sua mãe acabou de me dizer? Ele nem levantou os olhos. Deixa pra lá, Marina. Você sabe como ela é. Como se isso justificasse tudo. Como se 3 anos de humilhações pudessem ser varridos para debaixo do tapete com um mero "não liga". Mas dessa vez, algo dentro dela estalou. Com movimentos lentos e deliberados, tirou o avental, pendurou no gancho e serviu o jantar. O mesmo jantar que Tamara Petrovna criticaria se pudesse. A sogra, já com a colher na mão, esticou-se para pegar a comida satisfeita. Finalmente murmurou como se fosse um favor. Oleg, por sua vez, olhou para o prato vazio à sua frente e, sem perceber a armadilha, pediu: "Cadê a minha parte?" A resposta de Marina foi seca, cortante, na cozinha. "Sirva-se." O espanto no rosto dele foi quase cômico. "Marina, o que foi isso?" Ela virou-se, os olhos brilhando não de lágrimas, mas de uma determinação que ele nunca havia visto. "Você não ouviu? Sua mãe disse que não se pode confiar a cozinha a uma idiota. E se eu errar algo? Melhor não arriscar." Oleg tentou rir, desconfortável, como se fosse uma brincadeira. "Para com isso. Vai buscar seu prato." Mas Marina já havia perdido o apetite, e não apenas pelo jantar. "Não vou buscar nada. E você também não vai comer. Não depois do que aconteceu aqui hoje." Ela se levantou, deixou a xícara de chá intocada e foi em direção ao quarto, a porta batendo atrás dela como um ponto final. Oleg ficou parado entre a mesa posta e a porta fechada, com a mãe ao lado tentando justificar o injustificável. Ela é sensível demais. Eu só falei a verdade. Mas dessa vez, algo em Oleg também se mexeu. Ele empurrou o prato, levantou-se e foi até o quarto. A porta não estava trancada, mas a distância entre eles parecia maior que nunca. Marina estava sentada na cama, as mãos apertando a bolsa que começara a arrumar. 3 anos. 3 anos ouvindo que não era boa o suficiente, que falhava como esposa, como mãe, como dona de casa. E ele? Sempre o mesmo silêncio covarde. 3 anos, Oleg. 3 anos sua mãe me menospreza e você não diz nada. Hoje ela me chamou de burra. Na sua frente. Na frente das nossas crianças. E você nada. Ele tentou se aproximar, mas as palavras dela eram um muro. "Eu te amo", murmurou. "Amo. Umas palavras não bastam. Eu preciso de ações. Preciso que você me defenda. Que diga à sua mãe que isso não é aceitável." Mas ela vai se ofender, foi a desculpa esfarrapada. Marina riu, um som sem alegria. "Que se ofenda. Eu me ofendi por 3 anos. Você acha que isso é amor? Isso é comodismo. Você escolhe o silêncio para não magoá-la, mas magoa a mim todos os dias." E enquanto ele olhava para o chão, sem coragem de encará-la, ela continuou arrumando a bolsa. "Vou para a casa da minha mãe. Preciso respirar." O pânico finalmente atingiu Oleg. "Marina, não vai. Por favor, me dá um motivo para ficar. Eu te amo. Amor sem respeito não é amor. É dependência." Ela fechou a bolsa com um gesto firme. "Se me ama, prove. Fale com sua mãe. Estabeleça limites." Ele hesitou e nesse silêncio, ela viu a resposta. "Não adianta. Amanhã ela volta, tudo continua igual, e você volta a se calar. Porque ela é sua mãe, porque ela é velha, porque você não quer magoá-la. Mas e eu, Oleg? Quando você vai parar de me magoar?" A porta do quarto se abriu de novo, dessa vez com Tamara Petrovna do lado de fora, indignada. "Para onde você pensa que vai?" Marina nem se virou. "Para longe dos seus insultos. Sua verdade é só crueldade, e eu não aguento mais." A sogra tentou apelar para o filho. "Vai deixar ela falar assim comigo?" Mas Oleg pela primeira vez não se curvou. Com uma voz que tremia, mas firme, disse: "Mãe, Marina está certa. Você a chamou de burra. Isso foi errado." Tamara Petrovna recuou como se tivesse levado um tapa. "Mas eu só. Não. 3 anos criticando tudo que ela faz, e eu me calei por medo de te confrontar. Mas hoje não. Hoje eu escolho minha esposa." O silêncio que se seguiu foi pesado. A sogra pálida balbuciou algo sobre ingratidão e saiu batendo a porta. Marina observou Oleg, esperando a próxima desculpa,
O próximo, ela não quis dizer isso. Mas em vez disso, ele se aproximou, pegou a bolsa das mãos dela e a colocou no chão. É o começo, disse. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nele. Nas semanas seguintes, Tamara Petrovna sumiu. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Até que depois de um mês, chegou uma mensagem curta. Eu errei. Desculpe. Marina mostrou a Oleg, que olhou para ela com um misto de alívio e cautela. O que você acha? Ela digitou a resposta sem hesitar. Aceito suas desculpas. Mas da próxima vez que vier, será com respeito por mim, por nossos filhos e por esta casa. Quando a sogra finalmente apareceu, foi diferente. Sentou-se à mesa em silêncio, comeu sem criticar, até elogiou a comida. Antes de ir embora, aproximou-se de Marina com um olhar que não era de desafio, mas de rendição. Eu fui injusta. 3 anos agindo como uma tirana. Você é uma boa esposa para meu filho. Uma boa mãe. Me perdoe. Marina a abraçou não por obrigação, mas porque entendeu que aquela era uma vitória não só dela, mas de Oleg, que finalmente havia escolhido estar ao seu lado. A lição ficou clara: respeito não é dado, é conquistado. E às vezes, para ser respeitada, é preciso primeiro se respeitar. Mesmo que isso signifique enfrentar quem sempre teve medo de contrariar. Mesmo que isso signifique perder para ganhar. Porque no final, Marina não queria apenas um marido que a amasse. Queria um que a defendesse. E depois de 3 anos, ele finalmente entendeu que amor sem coragem não é amor. É apenas uma sombra do que poderia ser. Quando você demonstra que merece ser defendida, até o mais tímido encontra sua voz. E aquele prato vazio que Oleg olhou fixamente naquela noite tornou-se um símbolo, o símbolo de que às vezes, é preciso parar de alimentar quem não valoriza, para que enfim compreendam o que estão perdendo. E Oleg entendeu a tempo. Porque da próxima vez, Marina poderia partir sem aviso, levando consigo não apenas dias, mas tudo o que construíram. E então, não seria apenas o prato que estaria vazio. Seria a casa. Seria a vida que sem ela perderia o sabor, o sentido, a essência. Há um momento em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. E foi nesse silêncio, entre o barulho do garfo abandonado e o peso de uma decisão, que Oleg viu, pela primeira vez, o tamanho do que quase perdeu. Não por medo, mas por uma clareza cortante, algumas coisas só se valorizam quando estão prestes a desaparecer. E Marina, com sua quietude firme, havia lhe dado a última chance de escolher. Não entre ela e o mundo, mas entre a versão dele que se curvava ao medo e a versão que, finalmente, estaria à altura do amor que ela oferecia.